Fala, Tube Maníacos. Fala, gente. Tudo bem? Gente, é o seguinte, eu recebo muitas perguntas, né, daqui da galera, de qual é a máquina boa, é, quanto de memória tem que ter, o que é mais importante, o que não é. Então, assim, eu resolvi fazer essa videoaula aqui, na verdade, para esclarecer de uma vez por todas qual é a minha opinião a respeito de uma máquina boa, tá? E quais são, vamos dizer assim, as peças, né, mais importantes para que a sua máquina, na minha opinião, tá, mais uma vez, seja considerado boa. Porque tem gente que acha que ter uma máquina com 8 GB, 16 GB de memória RAM, um super processador e uma excelente placa de vídeo significa que essa máquina seja boa. Ela pode ter uma configuração boa, mas não ser uma máquina boa em termos de qualidade. Então vamos lá, vamos direto ao assunto que eu vou desvendar um pouco para vocês isso daí. E fica a minha opinião, é claro, né? Eu pego sempre máquinas para consertar, tá? Eu ultimamente vou falar baseado na minha experiência, ultimamente o que eu e sempre, não ultimamente, sempre, desde o primeiro computador que eu desmontei, né, até hoje, o que realmente assim, o que mais estraga, tá? E tanto que eu botei aqui, ó, como montar um bom PC. Só para vocês para vocês terem noção de como que essa história, isso é uma questão de ponto de vista, tá? Por isso que eu estou falando, que eu vou falar para vocês a minha opinião. Vocês notam que se eu rolar aqui a barra de rolagem, se eu for descendo aqui, vocês vão notar que existe um grande equívoco, ó. Aqui, pra mim não quer dizer nada. Tem duas placas de vídeo, tá, beleza. Aqui já quer dizer alguma coisa pra mim, tá? Um bom resfriamento da máquina. Aqui tá um gabinete caro, ok, mas ele é resfriado. Então não adianta ser um gabinete X5 aqui, como muitas pessoas falam muito do X5, mas ele tem que ser resfriado. Tem que ter bons coolers, que esse cooler aqui, ó, isso com o tempo, gente, ele estraga. Se não for bom, esse gabinete pode custar de 500 a 1.000 reais, não sei exatamente quanto custa. Mas se a ventilação, isso aqui é que importa, ó, a ventilação e a qualidade desse cooler aqui, aguentar 24 horas ligado. Que quem é fissurado mesmo, quem é gamer, ou quem é gamer e fissurado, quer ficar com a máquina ligada 24 horas fazendo download, upload, o torrent e tal. Então, gente, esse cooler tem que aguentar, senão ele começa a fazer barulho, faz um barulho assim chato demais quando o cooler não aguenta ficar ligado direto. Então vamos lá, mas eu ainda não cheguei, ainda não falei o que pra mim é mais importante. Vamos lá. É só para vocês verem aqui, ó, quando eu digitei como montar um bom PC, o que aparece, né? Máquinas caras e tal, coloridas aqui, isso aqui, sei lá, que alienígena. Tudo bem. Aqui, ó, um monte de placa de vídeo. Pode ver que apareceu muita placa de vídeo. A placa de vídeo. Aqui um PC de papelão, ó. Gambiarra nível 1 milhão. Então tá, aqui máquinas caras e tudo. Gente, agora eu vou falar pra vocês qual é a minha opinião sobre por onde começar um bom computador, tá? Então vamos lá. Pra mim, aqui ó, 3 placas de vídeo, sei lá, não, aqui memória, desculpa. Isso aqui são 3 pentes de memória. Mas vamos lá. Pra mim, por onde começa um bom computador? Placa-mãe, tá? Não tô falando que é essa aqui não, tá, gente? É uma placa Gigabyte, não é a minha favorita, né? Eu sou da antiga. Pra mim a placa-mãe, a minha melhor ainda é a Asus, né? Eu vi uns testes de uma placa Asus aí há pouco tempo que a placa-mãe ela funcionava envergada, né? O cara botou peso em cima da placa, ela envergada continuou funcionando. Então ela funciona sobre condições extremas. Então, se eu fosse comprar hoje uma placa-mãe, eu compraria uma Asus
de preferência com mais de 4, eu tenho um monte de HD aqui que eu preciso ligar, então compraria com mais de 4, de preferência 6, aqui ou 8 entradas SATA, com certeza com 4 slots de memória, aqui eu acho que essa daqui é assim, vamos ver, aqui ó, 4 slots de memória, 6 entradas SATA, né? A ideia sempre ainda está vindo, acho que essa aqui é uma ideia, mas eu também tenho HD IDE, mas de qualquer forma não é ainda, não seria a prioridade. Mas eu não sei que placa é essa aqui, deixa eu ver aqui que placa é. Uma placa ASUS, ó, MB, né, que é abreviação de Motherboard, sei lá como é que fala. Meu inglês é o inglês do Texas. Mas tá aqui, ó, uma placa-mãe ASUS, tá? Uma placa-mãe, não sei o valor dela, gente, eu não decoro. Tem gente que decora nome de placa, não sei o que, parará, e só de olhar sabe, gente, eu não decoro. Eu quando eu vou comprar é que eu olho qual é o socket para tal, se é AMD, se é M3, se não é, se é Intel. Na hora que eu vou comprar que eu olho, né? Eu não decoro. Tem gente que parece até aqueles garotinhos que acabaram de aprender a tabuada. Mas comigo não é assim. Na hora de eu comprar que eu vejo, né? Mais ou menos pelo valor, né? E se atende às minhas expectativas ali. Aqui, ó, aqui já temos um outro modelo, se eu não me engano também é uma ASUS, aqui, ó, a M3, né, para AMD, né, é DDR3 e tal. Não é uma placa nova, tá? Essa aqui já é uma placa antiga. Mas, voltando ao assunto, gente, se você tem uma boa placa-mãe, uma placa-mãe de R$ 250 é uma placa-mãe barata, né? A gente sabe que é uma placa-mãe barata. Mas se você comprar uma placa-mãe de R$ 450, daí pra cima, você já vai ter uma boa placa-mãe, já é o começo. Assim, pra mim, eu prezo muito por ter uma boa placa, porque o processador você pode mudar, né? Você pode mudar a memória RAM, né? No caso aqui onde vão as memórias RAMs, né? Você pode botar um pente, depois botar mais um, depois mais um, depois mais um. Eu não gosto de ter dois, porque eu gosto de ter as minhas memórias divididas. Por quê? Como já tive muitas experiências ruins com queima de memória, então eu prefiro ter tipo 2 e 2 gigas ali, 2 em cada slot, do que ter 2 slots cada um com 8 gigas. Entendeu? Então eu prefiro separar. Aí é uma questão de gosto, gente. Volto e repito. É a minha opinião, tá? Sempre aparece aqui os filhotes de Bill Gates, como é que é o nome do outro lá? Que eu esqueci o nome. Do cara que morreu. Que me perturba aqui, gente. Isso é uma opinião minha, tá? Então, cada um com a sua opinião, né? Igual cueca, cada um com a sua. Então, vamos lá. Primeiro a placa-mãe. Mas aí é óbvio que a placa-mãe puxa um outro periférico, puxa uma outra peça, vamos falar assim, que também é importantíssima e que, pra mim, deveria vir junto. Pra mim, você quando comprasse um, deveria vir na mesma especificação, tá? Hoje, grande parte dos problemas que eu tenho como técnico, né, que sou, é o fato das pessoas comprarem uma placa-mãe boa, mas não comprarem uma fonte boa. Então, hoje existe, gente, real e fonte não real, mas isso não existia antigamente. Se você comprasse uma fonte de 350 watts, ela era de 350 watts. Se você comprasse uma de 400, é de 400, de 500, era de 500. Hoje não, existe a fonte irreal. Na verdade, é aí que as pessoas cometem um grande erro. Compram uma fonte vagabunda de R$ 35, gasta R$ 1.000 no computador, mas bota uma fonte de 35, R$ 40. Então, por favor, eu peço encarecidamente a vocês, não façam isso. Gente, tem que comprar uma fonte boa, senão vocês estão jogando dinheiro fora de vocês. Aqui, ó, essa aqui eu acho que é uma fonte real. Tá, uma fonte eu acho que é de 550 watts ou 600, não sei.
Então assim, ó, gente, a fonte tem que ser boa. Então assim, nem que você não compre um HD show de bola, não sei, deixa de comprar alguma coisa que você queira muito, mas bota uma fonte real aqui, ó. Fonte ATX real 500 watts. Tá vendo? É muito diferente. Se você pegar uma fonte irreal ou surreal, você vai ver a grande diferença que é você ter uma fonte barata para uma fonte, tá, boa, gente. Então assim, eu peço a vocês que primeira coisa a observar na máquina que vai ser comprada é a fonte e a placa-mãe. Repito, é a minha opinião, tá? Não sempre tem os noiada aí que vão me perturbar, tá? Então assim, vamos lá, voltando. A fonte e a placa-mãe. E a terceira coisa é a ventilação. Então, para você ter uma boa ventilação, não necessariamente tem que ter um desses gabinetes aqui, ó. Você pode ter até um gabinete mais simples, né? Mas se tiver uma entrada lateral de ar e a traseira, que são as convencionais, ou se tiver frontal, lateral e traseira, já está de bom tamanho. Mas aí você vai ter que comprar o quê? 2 coolers. Se não tiver no seu gabinete, você vai ter que comprar 2 coolers. Esse aqui é o do processador, tá, gente? Não é esse aqui não. Mas é um desse aqui, ó, como tá aparecendo aqui, um frontal, ou compra um frontal e um traseiro, ou um lateral e um traseiro, tá? Um bom, 2 coolers bons. Pode ver que a maioria das máquinas as pessoas botam aberta, por quê? Por causa da ventilação. Então vamos lá, os primeiros passos para se comprar um bom computador: placa-mãe, fonte e ventilação. Porque aí, gente, você já vai ter. Hoje em dia, como a maioria dos estabilizadores, aqui eu acho que nem apareceu estabilizador, né? Que deveria ser algo a aparecer quando se fala de montar um bom computador. O problema é que hoje os estabilizadores, a maioria não estabiliza mais. A maioria dos estabilizadores não passam de uma régua, como a gente fala, de uma tomada, um Benjamin, tá? Poucos estabilizadores estabilizam, né, realmente, né? Então assim, às vezes o problema todo é esse. Você compra um estabilizador que não estabiliza, e aí se você não tiver uma boa fonte para aguentar, acaba queimando a sua placa-mãe. Então, gente, voltando, vamos lá. Vamos ver se eu acho aqui uma máquina só para exemplificar o que eu quero dizer. Então vamos lá, uma fonte boa, uma placa-mãe boa e boa ventilação. Aí você vai escolher o que você quiser. O processador, tá? Porque depois disso fica a seu critério qual o processador, quanto de memória. Nossa, plaquinha aqui é antiga, vamos lá. Então vamos lá, depois que você comprou, né, lá um bom processador, uma boa placa, uma boa fonte, né? O que vai ficar faltando? Processador, né? E memória, aqui, ó, as memórias. Aí se você tiver com pouco dinheiro, você compra só um pente de memória, compra um processador mais barato, tá? Aí depois, gente, depois você vai melhorando a sua máquina, porque ela vai durar, a máquina vai durar. Se você comprar uma placa-mãe vagabunda e uma fonte que não presta, a primeira oscilação de energia, a placa-mãe vai embora, tá? E às vezes vai embora o processador junto, memória, e você vai jogar o seu dinheiro fora. Então, gente, né? Quando for comprar ou montar um computador, por favor, não comprem na Casas Bahia, não comprem no Ponto Frio, porque o vendedor ele não vai saber te dizer qual é a placa-mãe que tem ali dentro, qual é a fonte, né? Então ele vai, claro, vai te dizer o processador, quanto de memória tem em HD. Geralmente as pessoas quando postam para mim aqui uma pergunta falam: "Ah, o meu computador é um i7".
tem não sei quantos gigas de memória RAM. Então ela acha que está com um bom computador. Por isso que eu estou falando que bom computador não é sinônimo de configuração, tá? Olha que gabinete bonito, ó. Não é sinônimo de configuração. Um bom computador é sinônimo de conjunto, Por exemplo, essa máquina aqui, ela tá linda. Aqui a fonte, estou vendo que é uma fonte boa, mas assim, qual é a placa-mãe? De repente o cara não botou aqui a placa-mãe que essa máquina aqui pede. De repente ele quis economizar, em vez de comprar uma placa-mãe de R$ 1.000, ele comprou uma placa-mãe de 350. Não sei. Agora, ficou a critério do cara. Nossa, olha que bacana. Ficou a critério do cara. Então, assim, não tem gente com você. Gente que olha a beleza. Olha aqui, olha que gabinete bonito. Essa máquina é muito fera. Gente, só que o que tem lá dentro? Você sabe. Então, assim, principal. Voltando. Fonte, placa-mãe e ventilação. Aí, os outros você vai escolher de acordo com o seu bolso. Tanto de memória, 16 GB, 8 GB, 4 GB, né? Vai escolher qual processador. Ah, o HD. Tem gente que fala, ai, a minha máquina tá lenta, mas o meu HD tem 2 teras. Gente, não tem nada a ver. Então, assim, para desmistificar essas coisas. Porque a pessoa acha que bom computador é o quê? Processador, memória e HD. Não é. Não é. O cache, tá, que eu não falei aqui, já é uma linguagem mais técnica, mas vamos lá. O cache da placa-mãe é importantíssimo. Então, sempre pergunte quanto de cache essa placa-mãe tem. Então, se você comprar numa loja especializada, os caras vão saber te dizer, tá? Então, assim, isso aqui é o básico que eu queria falar com vocês, tá, gente? É claro que eu ainda quero fazer um vídeo na bancada ainda, né, poder, pra ficar uma coisa mais bacana, né, não ficar só mostrando fotinho aqui pra vocês. Quero fazer um vídeo na bancada, mas como eu desmontei minha bancada há pouco tempo, né, tô trabalhando numa mesa, né, lá na loja, então eu não tô... a mesa lá tá bagunçada e tal, quero dar uma ajeitada para poder mostrar para vocês, né, mas vai acabar sendo na bagunça mesmo. Mas de qualquer forma, fica aqui a minha opinião. Eu nem sei quantos minutos está o vídeo, mas vamos ver. Caramba, eu falo pra caramba mesmo, né? Por isso que os caras ficam bravos comigo. Mas vamos, vamos lá. Essa é a minha opinião, né? Por onde começar para ter um bom computador? Porque bom é sinônimo o quê? De durabilidade, de qualidade, né? De confiança. Não adianta de nada você gastar uma grana num computador, mas gastou de maneira errada, né? Gastou muito dinheiro nas peças erradas. Então fica aqui a dica: compre uma boa placa-mãe. Quer ver? Eu não gosto de fazer propaganda, mas eu vou fazer uma propagandinha aqui básica, porque é um site que eu gosto. E o meu site, como tá fora do ar, deu uma zica lá no meu site e ele tá fora do ar. E não é por falta de pagamento, tá, gente? Porque eu já paguei. Mas vamos lá. Um site aqui que eu gosto, que é esse aqui, é o Kabum, né? Podem comprar, é confiável e tal. Kabum, manda aí 10% pra mim. Tô brincando, gente. Eu nem conheço ninguém do Kabum. Mas vamos lá. Gente, olha aqui, ó. A placa-mãe é a partir de 244. Então, e já é uma Asus, tá? Já é a placa-mãe Asus. 219, é gigabyte mais barata e tal. MSI mais barata. Pode ver que, tá vendo que as placas mães que não são Asus são mais baratas. Mas essa gigabyte aqui já tá mais cara e não é Asus. Mas vamos lá para uma placa-mãe boa aqui, ó. Olha essa placa aqui, gente. Que coisa linda. Olha que coisa linda. Tirando pra esse dragão aqui que eu não gostei. Mas tudo bem. A gente bota um durex ali em cima do dragão. Tá vendo aqui, ó? Bastante slot, tá? Pra não ter problema. Tá vendo? Eu gosto de bastante slot. Eu gosto de placa de captura. E USB extra. Então eu fico às vezes enchendo a máquina de placa. Tá vendo? Ó? Tem 4 slots de memória. Com certeza o cache dessa máquina é um cache bom, né? Cadê? Deixa eu ver quanto que tem de cache aqui. Barará, deve ser 4. Cadê?
memória DDR3. E, gente, já atingiu 20 minutos do meu vídeo. Mas, aqui ó, de qualquer forma, pega aí 5, 7, 3 e tal. Então fica aqui a dica, espero que vocês tenham gostado, tá? Até o próximo vídeo, né? Espero que aí já comece a desvendar um pouquinho na cabeça de vocês, mudar um pouco a ideia de vocês sobre máquina boa. Então uma máquina boa começa por onde eu falei, tá? Espero nos próximos vídeos, no próximo vídeo poder falar mais sobre isso, que aquele que tiver paciência para me ouvir com certeza não vai se arrepender, tá? Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.